salivando já. Boulos fica 6 anos sem ser encontrado pela justiça. Processo prescreve e promotor desabafa. Candidato diz que nunca foi condenado, jamais fugiu e cita falha da justiça em tentativa de citação. A gente sabe como é que funciona isso. Quem já viu filmes americanos com aquele caçador de recompensas sabe, né? Que o cara tem que pegar, entregar na frente, tirar a foto para provar que ele foi notificado, né? Bom, eu devia ter exigido isso da escrivã da Polícia Federal, né? Vem me notificar por carta rogatória, ora bolas. Foi o que fez o Paulo Figueiredo. Eu acabei cedendo, respondi por e-mail, não deveria, por WhatsApp, prestei oitiva para aquele delegado lá, esquisitão, né? Aquele jagunço, daquele Schor, Fábio Schor, e tudo bem, né? Não devo nada, sei que o sistema é corrupto, virou ditadura mesmo, brinquei de justiça, né? Foi um momento bem esquisito e constrangedor, né? Já contei algumas vezes, né? O que você quis dizer com pegar em armas e lutar contra comunistas na entrevista com o Roberto Jefferson? O senhor poderia ler a transcrição na íntegra? Risos, era uma piada, foi nesse nível. Mas, enfim, na Rádio Auriverde hoje eu comentei o meu caso, para vocês entenderem o que está acontecendo com o Brasil. Eu meti 16 processos na justiça em grupos corporativos de mídia e indivíduos, jornalistas ou políticos, como Joyce Hasselman, que perdeu e está fugindo, que nem o Boulos, agora recorreu. E o que aconteceu de forma bem curta? Alguns malandros, tipo Vera Magalhães, Pedro Doria, eles entraram com um recurso dizendo assim, não, eu quero que ele deposite dinheiro em caução para provar a boa-fé da causa. Algumas vezes acontece isso. Tudo bem, faz parte da justiça. Um mecanismo de recorrer legítimo. Tudo certo até aqui. Não fosse o caso deles saberem que eu estou há 10 anos nos Estados Unidos e tenho residência aqui. E que eu estou com as contas congeladas no Brasil. Então, o que fez o meu advogado falou, perfeitamente, ele paga com a maior boa-fé esse dinheiro calção. Só que as contas deles estão bloqueadas por decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Provocou o STJ para dizer, libera as contas dele, demanda isso do Alexandre de Moraes, que ele deposita. Gerou um embaraço, né, para a justiça. O STJ voltou dizendo não e exigindo, então, que eu coloque as minhas contas americanas a serviço da justiça brasileira. Aí, meus queridos, nem a pau Nicolau, né? Eu vou pegar num país sério, onde eu sou cidadão, onde eu tenho o resguardo da lei, e vou pegar a minha conta bancária americana e entregar para a injustiça brasileira, para um processo em que o Pedro Doria, petista, e a Vera Magalhães, petista, vão ter acessos aos meus dados bancários daqui. Para que eu vou fazer isso, né? Então, é óbvio que eu não fiz. Mas como concluiu o meu advogado, Rodrigo, hoje você é literalmente um não cidadão brasileiro. Você não tem seu passaporte válido, coisa que nem traficante perde, e você não consegue acessar a justiça brasileira, que é um direito básico e inalienável de todo cidadão brasileiro. Então, parabéns ao sistema. Eu, que nunca peguei acostamento na minha vida, né, fui transformado em um não cidadão, porque eles não gostam do que eu falo sobre eles. No caso das penas de aluguel da mídia, no caso dos comunistas safados e corrompidos do STF. Mas, vamos lá, né? Eles debocham de quem fala da ameaça comunista. O amor venceu, o Brasil voltou, a democracia foi salva. Fizeram um L, cartinha pela democracia, Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, que está criticando o Lula, todos eles, né? E está aí o Brasil de volta. Nova ministra de Lula deixou um rombo de 177 milhões na educação mineira. Essa é a turma do amor venceu. O Sérgio Moro achou adequado ir na festa de um ministro dessa gente. A explicação que o Moro deu, depois da repercussão negativa, foi que, não, eu não fui na festa do ministro do Lula, não. Eu fui na festa do ministro do União Brasil. E o ministro do União Brasil
venha a ser um ministro do Lula. Então, o homem geleia, com testosterona nível Felipe Neto, achou adequado ir na festa de um ministro do Lula. Achou adequado sair do governo Bolsonaro da forma que saiu no meio de uma pandemia. Achou adequado dar uma primeira entrevista para a Globo. Achou adequado fritar o Bolsonaro e dar o pretexto que o Alexandre de Moraes queria para impedir a indicação na Polícia Federal do Ramagem. Achou adequado acreditar na farsa de que ele podia ser o presidente da República. Moro, Moro, Moro. Quanta decepção. E a turma que ia salvar o Brasil está vendo de camarote o Brasil ir rumo ao abismo. Por que a melhora dos índices econômicos não é percebida pelos brasileiros? Eu tenho um palpite. Porque o Márcio Pockmann foi colocado no IBGE para isso? Para criar uma dissociação entre realidade e dados oficiais, como aconteceu na Argentina lulista? Olha lá o que eu tinha dito. Brasileiros qualificados escolhem deixar o país. Quem pode está indo embora. Não os condeno. Se pudesse, também iria. Eu fiz isso há uma década. O que já era um pandemônio econômico há tempos virou uma tirania pura e simples. Você não tem mais liberdades básicas, censura, usar VPN é crime. Minha crônica da Gazeta do Povo hoje, né? Vai uma VPN aí, chefia. Né? Começa assim, metanfetamina, crack. Não. VPN, quando você percebe que o cara tem um ar rebelde e inteligente, você oferece o crime da onda. Né? Economia retrai 0,41% em julho, segundo a prévia do PIB. Tá tudo muito bem, né? Tá tudo muito bom. E, como é um governo que só pensa naquilo, tarado, da mesma forma que o Silvio Almeida é por coxas e partes íntimas de mulheres não muito bonitas, digamos assim, é o Haddad por impostos. Então, apelar ao dinheiro esquecido dos brasileiros expõe buraco econômico de Lula, segundo reportagem da Gazeta do Povo. E veja, meus amigos, veja, esse dinheiro tem dono. Mesmo se for de alguém falecido, significa que é uma herança, que está no inventário de alguém, que está perdido, se for o caso. Vamos tentar achar o dono. Uma certeza eu tenho, o dono não é o governo Lula. Então, é um governo que só pensa naquilo e está destruindo o país. E investindo milhões do fundo eleitoral para tentar colocar um comunista invasor de propriedade na Prefeitura de São Paulo. Isso não podemos permitir. Eu torço que ou não haja segundo turno, se for o caso, ou que o Boulos esteja fora do segundo turno. Nunes e Marçal no segundo turno seria o ideal. Ou, claro, eu não escondo, já disse isso antes aqui, a Marina Helena, do Novo, para mim, é a candidata mais preparada. Ela tem alguma esperança, e cita o caso do Zema, que era desconhecido, tinha 6% de votos na véspera e cresceu rápido e chegou a 40 e poucos, porque ela é a mais desconhecida. 50% do eleitorado não conhece a Marina Helena. E ela é a melhor, a mais preparada, a com o melhor plano de governo. E não tem essas coisas de Ricardo Nunes, mas pelo menos o vice é bom, Bolsonaro, e o Marçal, putz, fala o que a gente quer ouvir, mas eu não confio muito, e por aí vai. Então, cada um é livre para fazer o que quiser. Eu, no primeiro turno, se eu fosse eleitor paulistano, eu votaria em quem eu acho o melhor candidato. Esquece o voto útil no primeiro turno e vamos ver o que acontece. Talvez. Agora, de novo, não condeno ninguém que pensa diferente de mim com o foco único de Boulos precisa perder. Se não for esse o foco, aí eu viro e falo assim, se for Marsalete, porque embarcou numa de que o Marçal é maravilhoso, é um deus, é mito, aí não. Ou se virar e falar, não, Nunes, porque o Bolsonaro falou. Também não. O Bolsonaro tem lá as razões políticas dele, do Valdemar, do PL, não é bem assim. Então, pensem por conta própria. Agora, desde que o objetivo seja Boulos, não. Se o seu objetivo é esse, tu tá alinhado comigo, não vamos brigar, não joga pedra, tá tudo certo. Respeito quem vai de Marçal, respeito quem vai de Nunes.
E respeito quem vai de Marina Helena, que provavelmente seria a minha escolha, tá? Agora, o Segré, meu amigo Gustavo Segré, deu uma enquadrada linda no vagabundo invasor de propriedade. Vejam. Em 2017 teve exatamente a mesma questão. 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas. Um moço, um jovem, inclusive tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos ministérios. Naquele momento foi considerado uma reunião política. Mas pedia a mesma coisa, fora Temer, agora seria um fora Lula, e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento era uma reunião política? Eu fico perplexo com essa pergunta. Francamente, para mim é inacreditável que um jornalista, uma emissora qualificada em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. Me interessa a sua opinião? Não, claro, vou dar. Mas assim, na pergunta já contém uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Não é verdade, você está mentindo. Não é verdade, não sei se você estava no Brasil nessa época. Não, eu moro aqui há 42 anos, sim, estava, claro. Mas não é fato, não procede. Sim, como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito a réplica. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da esplanada tiveram que ser evacuadas, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gazeta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta, mas eu não inventei. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Mentiras. Não, está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo assistiu, que eram 7 ministérios queimados, de repente já viraram 2. Não, são 3 aqui, mas todos os prédios tiveram que ser evacuados. Teve um menino com a mão dilacerada. Repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 eram 3, eu aceito o meu erro. Não se trata disso. Mas apenas como me chamou de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo. Isso não é fato. Né? Não sei que fonte ele... A Gazeta do Povo, dia 1º de... Se a Gazeta do Povo escreveu isso, a Gazeta do Povo mentiu. Okay. E você está se baseando nessa mentira para trazer um debate absolutamente que não cabe a uma sabatina. Não, a manifestação ocorreu. Que houveram ministérios incendiados, não é, pessoas feridas. Houve exatamente isso, mentiroso, safado, vagabundo, invasor, criminoso. O outro áudio ao fundo era da reportagem, embaixo mostrando os incêndios, tudo. Né? Quer dizer, safado, mentiroso. São Paulo não pode colocar esse comunista, mequetrefe, vagabundo à frente de uma prefeitura com mais de 100 bi de orçamento. Meus amigos, se você está assustado com o comunismo que avança no Brasil, e vamos chamar as coisas pelos nomes, é comunismo sim! Comunismo! Se você está preocupado, proteja pelo menos seu dinheiro. Remessa de câmbio é com a Fair USA, 30 anos de experiência, e gestão de recursos é com a SameSide. A SameSide, eu fui sócio da empresa, conheço os gestores, gente séria, ética e capaz, competente. Então, vá lá na bossconsta.com, vai na ala de serviços, Fair USA, fala com a Dilson Góes para remessa de câmbio, SameSide, fala com a turma lá sobre informações para gestão de patrimônio, que vocês estarão em ótimas mãos. E como somos mais de 22 mil pessoas aqui, agradeço a todos pela preferência, mesmo sob censura, pense em se tornar um patrono meu hoje mesmo. É você que garante esse meu trabalho independente. rodrigoconstantino.com, vá lá, tem várias categorias de apoio, toda ajuda é muito bem-vinda, eu agradeço do fundo do meu coração. Olha só, olha o que é a imprensa, esse Guilherme Amado, né? Bolsonaro mente ao dizer que Lula defendeu o voto impresso da Venezuela. Ora, eu tenho um vídeo aqui. O Brasil está caminhando na direção da Venezuela, só que a Venezuela já tem algumas vantagens em relação ao Brasil. Em alguns aspectos, o Brasil acelerou tanto que piorou, passou da Venezuela. Eu brinquei no meu texto, no final, para quem não leu a crônica, eu recomendo, que eu acho que modéstia as favas ficou engraçada, divertida. No final, o Robson, que é o meu herói, ou anti-herói, ele, cansado dos riscos que está correndo, resolve entrar clandestinamente na Venezuela, porque ele sabe que lá também é uma ditadura, mas ao menos lá a venda de VPN não é ilegal.
Então, meus amigos, lá pelo menos temos o voto impresso. E o Maduro teve que dar um migué, dar um golpe escancarado, mais ainda dessa vez. E o Lula, não foi o Bolsonaro, o Lula admitiu isso como uma vantagem, sim, Guilherme Amado. Ou você não sabe interpretar texto? As urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Para a Suprema Corte dele. Ato falho? Sincericídio? Então, sim, Guilherme Amado, o Lula admite que a Venezuela tem um mecanismo, uma camada extra de segurança, que é o ticket, o voto impresso. Por que não fez a contagem? E por que o Brasil não tem? Ah, porque o Barroso foi lá praticar ingerência no Congresso contra a PEC. Né? Perdeu o mané, não a mola. Vamos lá para a última pauta, que é a mais indigesta de todas sempre, porque... se o desgoverno Lula é ruim, ladrão e comunista, o seu puxadinho supremo é quem faz o trabalho mais sujo e autoritário hoje em dia. A ANJ, Associação Nacional de Jornalismo, afirma que decisão de Moraes sobre X e VPN restringe o trabalho da imprensa. Proibição de acesso à plataforma atinge diretamente o dever do jornalismo profissional, diz entidade. Mais um pouquinho de tempo, a ANJ vai concluir que caçar passaporte, criar censura prévia e congelar contas bancárias sem crime nenhum no inquérito ilegal de jornalistas é algo que não é condizente com uma democracia. Vamos aguardar que a ANJ venha em minha defesa? Ou é pedir demais? Acho que é pedir demais, né? Cambada de hipócritas. Só espírito de corpo. Mexeu com um, mexeu com todos, ninguém solta a mão de ninguém. Se é o grupelho da turminha da Verinha e companhia, e aí eles estão incomodados porque a Vera não vai usar a VPN no X. E foi lá pro Threads, pro Blue Sky, pra raio que o parta, e lá não tem ninguém. É que nem a audiência da Globo News hoje em dia. Não tem ninguém. A turma continuou no X, eu sei porque eu tô vendo que multiplicou por 20 o meu engajamento. Eu voltei a ter 10 mil curtidas, 20 mil curtidas nos meus posts. Porque os rebeldes estão consumindo VPN ilegal. Vai uma metanfetamina aí, vai um crackzinho? Não? E que tal uma VPN, chefia? Pois é. Mestre Guzo, né? O silêncio dos inocentes. 20 milhões de brasileiros foram proibidos de usar o X. Não eram sequer parte da demanda judicial que envolvia a plataforma. Mas... who cares? Né? Quem liga para uma coisa assim? Agora, um pouquinho antes de começar a live, veio a bomba. Hoje é o dia das bombas, né? Confisco do FGTS do trabalhador, raspa-tacho das contas esquecidas, confisco de propriedade rural que pegou fogo, e o critério é meio subjetivo, se foi criminoso ou não, a Marina Silva e a sua turma comunista vai inventar. E, claro, confisco do dinheiro do Elon Musk no Brasil. É isso mesmo. STF determina transferência de 18,35 milhões de reais bloqueados da X e da Starlink para a conta da União. É roubo. Alexandre de Moraes é um batedor de carteiras. Gordas, é verdade. Ele tomou uns quase R$500 mil. Passou a mão, tá lá, há 2 anos quase congelado. Meu dinheiro, fruto do meu suor, do meu trabalho, de noites e noites, trabalhando, escrevendo, falando ao vivo.
o mês inteiro entrando ao vivo para ganhar meu dinheiro honesto, suado, dava audiência para Jovem Pan, ia lá, botava na conta corrente meu dinheiro. Alexandre de Moraes bateu minha carteira. Agora bateu do Elon Musk. É um pouco mais gorda, né? O que o Elon Musk tem a dizer sobre o que vem acontecendo no Brasil? The nature of the concern was that, at least at X-Corp, we had the perception that we were being asked to do things that violated Brazilian law. So, obviously, we cannot, as an American company, impose American laws and values on other countries. We wouldn't get very far if we did that. But we do, think that if a country's laws are a particular way, and we're being asked to we think we're being asked to break them, then and be silent about it, then obviously that is no good. Mm-hmm. So I just want to be clear, because this sometimes comes across as Elon's trying to just be a crazy whatever billionaire and demand outrageous things from other countries. I think any given thing that we do at X-Corp, we've got to be able to explain in the light of day and not feel that it was dishonorable or, we did the wrong thing. That's the nature of the concern. So we actually are in sort of discussions with the judicial authorities in Brazil to try to run this to ground. Like what's actually going on? Like if we're being asked to break the law, Brazilian law, then that obviously should not sit well with the Brazilian judiciary. And if we're not and we're mistaken, we'd like to understand how we're mistaken. Mas ninguém vai explicar, né? Porque eles não estão equivocados. Eles estão sendo alvos de exigências ilegais de Alexandre de Moraes. Só para constar, né? By the way, o avião presidencial do Lula custa o quê? Uns 150 milhões, pelo menos? 10 vezes mais do que confiscaram do Elon Musk no Brasil? Uns 180 milhões, alguma coisa assim. Todo ano, no início do ano, tem lá a reunião da ONU em Nova York e o Lula costuma ir de avião presidencial. Fica a dica, viu? Estados Unidos. Pode ser já o Trump na Casa Branca? Que tal confiscar o avião do governo brasileiro como retaliação a esse confisco? Recordar é viver. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Uma posição, mesmo que seja uma posição que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico, acaba sendo, por outro ministro, contestado. E isso gera um equilíbrio. Todos os ministros têm posições políticas, obviamente, todo ser humano tem posições políticas. O grande desafio é exatamente abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias, ideológicas, para aplicar o mais fielmente possível a Constituição. Até porque isso é algo que Rui Barbosa dizia, o Supremo Tribunal Federal ele tem o privilégio de errar por último, porque não há recurso em relação aos erros. Exatamente por isso deve haver uma autocontenção maior dessas cortes, como o Supremo Tribunal Federal. Olha só, olha o que o Brasil está ficando parecido, gente. Comunismo. Nicarágua aprova lei para prender quem criticar a ditadura nas redes sociais. O governo de Daniel Ortega terá autoridade para decidir se uma publicação promove discriminação, ódio ou violência contra o regime. E Alexandre de Moraes leu uma notícia dessas babando de inveja e, claro, de expectativa. Salivando já. Né? Com aquela cara de psicopata que ele tem, né? Com aquele riso de vilão do 007, é óbvio que ele caminha nessa direção. Na Alemanha nazista, ouvir a BBC era crime punido com cadeia. Onde já vimos isso antes? Thomas Mann, que é esse aí da foto, fazia várias transmissões para chegar de forma clandestina de Londres à Alemanha, para que os alemães rebeldes e corajosos pudessem escutar, cometendo um crime para o regime nazista. Assim como hoje quem usa VPN para acessar o X. Sejam rebeldes. É o único caminho
quando estamos numa ditadura, e óbvio que já estamos, porque aquele que poderia fazer o mecanismo de freios e contrapesos funcionar é esse cúmplice do STF, que é o Rodrigo Pacheco. O que você disse a eles? Eu disse que analisaria o pedido com toda a honestidade e imparcialidade do mundo. A gente imagina, né, a conversa. Porque o que o Rodrigo Pacheco vai falar para ir contra 36 senadores que já assinaram o pedido de impeachment? E ele dizendo que ia analisar juridicamente, que encontrou muitas falhas, vai apontar, vai mostrar onde está errado o pedido robusto que apresentaram? Duvido. Já falamos da Starlink e, meus amigos, é difícil aguentar o Brasil. Mulher que atirou nas costas do namorado em São Paulo é solta pela justiça. STF irá julgar a mulher que usou um batom para escrever "Perdeu Mané" numa estátua. Resumo da ópera: no Brasil, se você for usar uma arma, use munição de chumbo, porque o batom é muito mais perigoso pela ótica do sistema